Muda o colunista, mas não muda o assunto, Andreasa. Como é que você viu essa ação aí contra José Serra? Que estava esquecido ali, volta ao noticiário para ele da pior forma possível. Bom dia, Andreasa. Bom dia, pessoal. Uma boa notícia, péssima para o senador Serra, boa notícia para a Lava Jato, né, que está sob grande pressão do Tribunal de Contas da União. Há muitas questões especificamente relativas à Operação Lava Jato em Curitiba, e como se convencionou dizer, sempre se criou uma distinção entre a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro, que seriam virtuosas, e aquela de São Paulo, que operaria pouco. Se criou uma mitologia de que preservaria os políticos ligados ao PSDB, notadamente o José Serra. Então, para a Lava Jato de São Paulo, essa operação de hoje e, sobretudo, a denúncia são um marco muito importante para desmontar esse discurso, porque durante muito tempo mesmo havia a impressão de que tudo mais andava em matéria de Lava Jato, com muita vontade, com algumas ilegalidades, em Curitiba, sobretudo, com alguns excessos, mas em São Paulo não. Então temos aí a denúncia contra José Serra. A meu ver, é muito mais importante do que a Operação Revoada, essa que faz buscas e apreensões, e conforme Mônica Bergamo disse agora, é muito espetacular. Eu estou desde cedo lendo o texto da denúncia. São 35 páginas de uma denúncia que eu devo dizer, além de bem escrita, o que é raro, muito clara. Chega a desenhar o esquema aqui denunciado por meio desse texto. Então, nós temos uma mudança aí de meramente investigado para alguém, segundo o Ministério Público, que está em condições de se tornar réu. Essa é a demanda contida na denúncia, para que José Serra, entre outros, se torne réu em função desse processo. Como todo mundo sabe, é a obra do Rodoanel Sul, tem origem numa investigação de cartel. O governo, no início, segundo a denúncia, na figura de José Serra, com seus emissários, entre os quais Paulo Vieira, o famoso chamado Paulo Preto, odeio esse apelido, mas é como foi conseguido, como foi convencionado. Esse sujeito como emissário, entre outros, de geração de dificuldades, uma vez que José Serra se tornava governador, querendo mudar algumas coisas na relação com o contrato do Rodoanel Sul, em relação ao contrato do Rodoanel Sul. Há, portanto, uma reunião comum, previsível, com os agentes, com os representantes da Odebrecht, que era líder desse cartel, segundo a denúncia, e a partir daí se começa a constituir um outro tipo de relação em que haveria, em troca de benefícios contratuais para os cartéis, depois da primeira geração de dificuldade, esse cartel, Odebrecht, sobretudo, seria beneficiada com pagamentos para agentes públicos, entre os quais o governador de São Paulo. Então, lavagem de dinheiro em decorrência de corrupção ativa e passiva, fraudes à licitação e também esse esquema de cartel que eu denunciei. A que eu me referi agora há pouco e que fundamenta a denúncia. Qual me parece ser o motivo por que fica superada a prescrição? Vocês discutiram isso agora há pouco com a Mônica Bergamo. É que a última operação a movimentação de dinheiro, desse dinheiro que estava fora, num esquema de offshore muito, muito complexo, foi em 2014. Em 2014 haveria uma última movimentação das contas offshore que beneficiariam José Serra e sua filha para contas na Suíça. Me parece ser essa data de 2014 a que fundamenta e dá lastro a denúncia para além de qualquer prescrição. A Operação Revoada não precisa de explicação para sua ocorrência, provavelmente alguma outra movimentação recente que a justifique. Então temos aí a delação de pelo menos 8 executivos da Odebrecht. Pedro Novis, elemento muito importante, executivo da Odebrecht, responsável por essa interlocução com o governo de São Paulo relativamente a essa obra, amigo de José Serra, vizinho de José Serra, a quem Serra teria dado o número da conta em que os pagamentos deveriam ser feitos via offshore. O esquema da Odebrecht, do famoso setor de operações estruturadas, pessoal, é muito impressionante. Então tem contas internacionais da empreiteira, né, segundo o Ministério Público, contas internacionais da empreiteira, contas legais, a partir das quais, numa segunda camada, seriam abastecidas contas receptoras, contas também offshore, essas controladas pela Odebrecht, então uma segunda camada. Depois daí o dinheiro migraria para uma terceira camada de contas offshore para constituir mesmo gordura e ocultar essas movimentações e afastar
suspeitas ou dificultar suspeitas sobre os indivíduos. Essa terceira camada seria controlada ou por funcionários da Odebrecht ou por parceiros, operadores financeiros. E, finalmente, a última camada, aquela designada pelos beneficiários na ponta, no caso específico por José Serra e sua filha Verônica. Um conjunto aqui probatório contido nessa denúncia que me parece muito consistente. Então, a demanda para que o ex-governador de São Paulo, José Serra, atual senador, se torne réu. Vamos ver como isso avança, mas a denúncia, segundo a leitura que eu fiz aqui agora, me parece muito sólida e com fundamentos para superar qualquer prescrição, dada essa movimentação de dinheiro progressiva e até recentemente, pessoal. Andreasa, temos mais um minutinho só. Você já contou aqui ao nosso ouvinte mais de uma vez que mora na zona sul do Rio de Janeiro, que ontem viveu um dia de muito agito com a reabertura dos bares, né? Teve gente que ficou zanzando no Leblon até 1h da manhã. Tava lotado, né? Tinha bar lotado. Ali eu moro no Leblon, numa rua muito próxima à Dias Ferreira, que é uma rua que eu frequentava, né, até antes da peste, naquela região ali, naqueles bares, nos restaurantes. Eu tinha uma expectativa de que com a reabertura houvesse um ímpeto consumidor, né, um ímpeto festivo, mas eu não imaginava que seria tanto. E tenho a impressão também de que a gente verá um refluxo, né, uma primeira onda de volta às ruas e para consumo e depois uma desaceleração. Vamos ver se verifica, mas de toda maneira eu fiquei muito assustado, né? Eu estou muito ansioso para tomar um chopp ali por perto no Jobi, eu estou muito ansioso para poder ter os meus consumos habituais, mas não posso ver aquilo ali e achar aceitável. Me parece muito irresponsável. O Jobi é muito gostoso, mas eu prefiro o Belmonte porque tem aqueles bolinhos maravilhosos, inacreditáveis. Ô, André, você vai levar a gente para tomar um chopp aí no Leblon em breve, quando tudo isso terminar. Levarei. Mas estou feliz, pessoal, de ter conseguido ler essa denúncia aqui para apresentar informações sobre esse caso aí. Em cima do fato. Um beijo para você, Andreasa. Bom fim de semana, até segunda. Beijo, pessoal. Até segunda. Beijo, até.